de Jesus, batismo bíblico, um só batismo que a Bíblia ensina, e a perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então nós vimos, em especial, na aula passada, sobre o batismo bíblico. Então nós vimos que o batismo, para ser bíblico e válido, ele precisa de 3 coisas essenciais, né? Precisamos ser a pessoa certa, alguém com idade e capacidade mental suficiente para crer e se arrepender dos pecados. Precisamos ter o propósito certo, que é a intenção de, ao ser mergulhado por outrem sob a água, recebermos a lavagem dos pecados, a purificação espiritual, a remissão dos pecados e ali naquele ato nascer de novo, tendo o Espírito Santo agora na presença interior do nosso coração. Então esse entendimento precisa fazer parte da decisão de alguém batizar. E a forma correta, né? Porque a forma correta do batismo, que é a imersão, que é o significado da palavra baptismos no grego, imersão, mergulho, a lavagem completa do corpo, tem o seu fundamento, essa forma, na morte, no sepultamento e na ressurreição de Jesus, que tem tudo a ver com o novo nascimento, né? Com o arrependimento e com o perdão dos pecados, né? Bem, então não é um símbolo do que acontece antes, é o momento da salvação, o dia que alguém batiza, sendo a pessoa certa, tendo o propósito certo e fazendo da forma correta. Amém? Então, agora existem algumas doutrinas falsas sobre o batismo, que nós vimos na aula passada brevemente, né? Então alguns consideram o batismo simplesmente um ritual, mecânico, né? Que não acompanha, né, a ação divina no ato. Então, tendo essa visão do batismo, uma visão muito pobre, por sinal, do batismo, em vista de todas as passagens mostrarem o batismo como algo singular na vida cristã, então as pessoas dizem que o batismo não é necessário para que a pessoa tenha a salvação, né? Então, se o batismo não é necessário para que a pessoa tenha a salvação, então obviamente a pessoa teria que inventar outros propósitos para o batismo, né? E aí se inventa outros propósitos para o batismo. Um deles pode ser que a pessoa, para participar nos cultos, para tomar a ceia, para cantar no coral, para ser oficializado membro daquela denominação, ou, como dizem outros, é um símbolo da salvação, né? É um símbolo externo de uma graça interior que a pessoa já recebeu meses ou anos atrás, quando aceitou Jesus no seu coração. Então nada disso tem a ver com a verdade na Bíblia, né? O apóstolo Pedro, no primeiro dia de salvação, em Atos 2, 38, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós, então não tinha conversões sem batismo, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para a remissão dos pecados. Então a pessoa ia batizar para ir de encontro ao que esperava ela no batismo, que era a remissão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro achou muito necessário ser batizado para a salvação. Se uma pessoa não batizou, então você nunca pode dizer que ela entrou debaixo do nome de Jesus Cristo. Porque a primeira vez
que a palavra em nome de Jesus Cristo foi falada, depois que Jesus foi para o céu e o Evangelho foi pregado, foi no ato de batizar. Então a pessoa que quisesse estar debaixo da autoridade de Jesus, a primeira coisa que se faz é batizar. Amém? Então o apóstolo Pedro disse que o batismo é necessário para receber o perdão dos pecados. E o perdão dos pecados é a salvação. O que separa o homem de Deus? O pecado. Se a pessoa batizou e ali teve a remissão dos pecados por meio do sacrifício de Cristo Jesus, naquele ato de fé, então a pessoa está salva. E sem batismo não teria perdão, e sem perdão não teria salvação. Portanto, o batismo é necessário para a remissão dos pecados, portanto necessário para a salvação. E alguns dizem que o batismo não é necessário para a salvação porque o ladrão na cruz foi salvo sem batismo. Então as pessoas, né, argumentam dessa forma, né, dizendo que Jesus perdoou o ladrão, então para Jesus perdoar alguém a pessoa não precisa batizar, né? É só pedir perdão para Jesus que Jesus vai dar. Então as pessoas não entendem, primeiro, que a forma que o malfeitor foi salvo é uma forma singular. Quer dizer, nunca vai haver um paralelo entre o que aconteceu com o ladrão na cruz e o que aconteceu com qualquer outro ser humano. Então nunca vai ter Jesus morrendo na cruz novamente. Nunca vai ter um malfeitor do lado dele pedindo que lembrasse dele no paraíso. Então foi uma única vez em toda a história da humanidade, sem precedentes, sem antecedentes. Então nunca mais ninguém vai poder realmente ser salvo como o ladrão na cruz foi, porque foi uma única vez em toda a história da humanidade. Bem, e a outra razão é que Jesus pessoalmente disse para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, né, Jesus não só lembraria dele, mas o perdoaria e o levaria consigo para o paraíso. Então, agora, Jesus disse que aquele homem iria para o paraíso, porque Jesus era Deus na carne. Não é a mesma coisa que um pastor evangélico chamar uma pessoa na frente, fazer uma oração por ela e dizer que ela está salva agora, depois que ele fez aquela oração. Porque o pastor evangélico é só um homem. Jesus era Deus na carne. O pastor dizendo que está concedendo salvação e perdão para a pessoa é só carne. Então não é para comparar, né? A diferença é total entre Jesus pessoalmente perdoar alguém e um homem querer dar garantia, né, por meio de uma só oração, que o outro esteja diante de Deus perdoado, nascido de novo, sem sequer obedecer o Evangelho. Correto. Então, um outro ponto que nós podemos dizer é que o ladrão, naquele momento, né, como o Daniel gosta de dizer, o malfeitor, naquele momento, né, ele estava vivendo ainda debaixo da lei do Velho Testamento. E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Então em Hebreus 9, 16 e 17 diz: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, de maneira que um testamento não tem força de lei enquanto vive o testador. Então o autor de Hebreus queria dizer que Jesus fez o Novo Testamento, e quando Jesus morreu, aí sim estava sacramentado. Mas o ladrão
ou o malfeitor na cruz, ele foi perdoado antes de Jesus morrer. Isso quer dizer, ele foi perdoado antes da morte e ressurreição de Jesus, antes do Novo Testamento ou da Nova Aliança ter entrado em vigor. Ele estava debaixo da lei aí. Exatamente. Então isso significa o quê? Que o batismo, que é um mandamento exclusivo da Nova Aliança, é um mandamento exclusivo dado claramente só depois que Jesus ressuscitou dos mortos e mandou os seus discípulos batizarem pelo mundo afora, não estava em questão no caso do ladrão na cruz. É porque antes ninguém batizava, né? Porque antes, né, ou seja, a lei de Moisés nada rezou sobre o batismo para perdão dos pecados, que é mandamento exclusivo para a nova aliança, depois que Jesus teria ido para o céu ser o rei, o mediador e o senhor da sua igreja. Bem, então, agora em Lucas 5:24, quando Jesus curou um paralítico, ele disse, levanta e anda. E as pessoas acharam ruim, porque antes de dizer levanta e anda, Jesus disse, estão perdoados os teus pecados. E aí, então Jesus olha para aquelas pessoas que estão achando incoerente, porque ele sendo um homem não podia perdoar pecados, porque só Deus podia perdoar pecados. Então ele diz, qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Isto eu estou fazendo, disse Jesus, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, né? Levanta e anda e vai para a tua casa. Então se Jesus disse que o paralítico ia andar e ele andou, quando Jesus disse que o pecado dele estava perdoado, porque estava. Isto por quê? Porque não foi só o malfeitor na cruz que foi perdoado pessoalmente por Jesus durante o seu ministério público aqui na terra. Outras pessoas, muito mais pessoas, foram perdoadas pessoalmente por Jesus, enquanto Jesus estava cumprindo a sua encarnação como verbo divino aqui na terra. Mas depois que Jesus foi para o céu, depois que ele está assentado no seu trono, reinando sobre a sua igreja, bem, agora não é igual quando ele estava aqui encarnado, presente no mundo. Agora nós temos que nos sujeitar às instruções que o Espírito Santo deu por meio dos seus santos apóstolos a partir do dia de Pentecostes, né? E a instrução que o Espírito Santo deu inclui a crença, o arrependimento, a confissão, o batismo para a remissão dos pecados e receber o dom do Espírito e a perseverança até o fim, até a morte. Fazendo isso, né, a pessoa está biblicamente na condição de uma pessoa salva, né? Bem, então um outro ponto para reforçar é exatamente isso, que o batismo é um mandamento exclusivo da nova aliança. Amém? Então depois que Jesus ressuscitou, ele disse, vão por todo mundo, pregue o evangelho e batize as pessoas. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então querer ficar dizendo que o batismo não faz parte do plano da salvação, seria minimizar a importância que o próprio Jesus deu na grande comissão, quando enviou seus apóstolos. Bem, então, aí nós chegamos naquela conclusão, né? De acordo com a Bíblia, você está salvo ou perdido. Por que nós não temos mais aquela opção não sei? Porque agora eu sei. Eu sei como uma pessoa pode receber o perdão dos pecados na Bíblia, de acordo com a palavra. Então, eu preciso identificar se eu criei em Jesus, se eu me arrependi dos pecados, ou se eu me arrependo, se eu confesso o nome dele, e se o meu batismo foi 100% bíblico. E se eu, depois do batismo, obviamente, estou perseverando na doutrina dos apóstolos,
na comunhão, no partir do pão e nas orações. Porque se faltar um desses passos, né, e certamente pelo menos o último, sabe, temos certeza que esteja faltando talvez. Mas se o batismo, né, não for 100% aquilo que a Bíblia diz, então obviamente a salvação não pode ser, digamos, acertada, né? A pessoa não pode ter certeza da sua salvação eterna se há um defeito, seja na sua crença, no seu modo de crer, seja no seu arrependimento, no seu modo de ter arrependido, né? Seja na sua confissão, né? Seja no batismo ou na perseverança. Então, né, enquanto, né, a nossa amiga não vem, então eu queria ler com vocês algumas passagens que vão nos dar mais, digamos, condição de identificar a importância do batismo no plano da salvação, dentre tantas que nós já lemos. Mas vamos começar com Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 27. Gálatas 3, versículo 26 e 27. Então, depois de 2 Coríntios, vem Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 27 diz assim: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então note bem que esta passagem diz: pois todos vós sois o quê? Filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Está vendo? Então a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Quando você é salvo, você se torna filho de Deus. Mas isso é mediante a fé em Cristo Jesus. Mas a fé em Cristo inclui arrependimento, inclui confissão e inclui certamente o quê? O batismo. Porque o texto diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Está vendo? Então Cristo é Filho de Deus. Então a única maneira de eu me tornar filho de Deus é eu me vestindo de Jesus. É eu colocando na minha vida a veste limpa de Jesus. E como é que isso acontece? Ou quando é que isso acontece? Batismo. Exatamente. Eu de novo aí. Está vendo? Então não é antes do batismo. E não é tanto faz antes ou depois. E não é independe do batismo. É no batismo. Quando nós batizamos em Cristo, nós temos que ter a consciência de que nos tornamos filhos de Deus mediante a fé. É naquele dia, é naquela hora e com aquele propósito. Amém? Então, quando eu vou para ser batizado, eu tenho um propósito de me tornar filho de Deus. De mostrar a minha fé em Cristo Jesus nesse ato de ser sepultado e ressuscitado com Cristo através do batismo nas águas. E aí eu me revisto de Cristo. Amém? Amém. Então, ninguém pode ser filho de Deus sem se revestir de Cristo primeiro. E você se reveste de Cristo quando? No batismo. Amém? Alguma pergunta sobre essa passagem aqui? Está claro? Ok, ótimo. Então, vamos para
Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. E nós vamos ler aqui os versículos 11 a 13. 11 a 13. Então diz assim, Colossenses 2, 11 a 13. Nele, quer dizer, em Cristo, nele também fostes circuncidados, marcados, selecionados, não por intermédio de mãos, como os judeus que cortavam o prepúcio do seu pênis para mostrar que era da raça de Abraão e participante das promessas. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, o despojamento do corpo da carne, tirar fora aquele desejo maligno de pecar. Aquela natureza ruim precisa ser extinta. Precisa parar de ser dominante e começar a ser dominada. E essa é a circuncisão de Cristo. Esta é a marca que você é filho de Cristo. Quando você vence o pecado. Quando você tem amor, alegria, paz, fidelidade, bondade, benignidade, mansidão e o domínio próprio. Essa é a marca. Essa é a demonstração de que você está, de que Cristo operou em você. Amém? E aí, note bem, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Como isto aconteceu? Assim, versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele, aonde? Batismo. No batismo. No qual, no batismo, igualmente fostes ressuscitados mediante o quê? A fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Está vendo? Então, quando é que Jesus operou a sua circuncisão espiritual em nós? Quando é que nós nos arrependemos dos pecados, decidimos largar a vida velha e que a partir dali teríamos Cristo conosco numa nova vida e a carne não iria dominar mais? Quando? Batismo. No batismo. Quando você foi tendo sido sepultados, note bem a frase, juntamente com ele. Com ele quem? Jesus. Com Cristo. Está vendo que o batismo é o momento exato em que você se junta a Cristo Jesus. Tendo sido sepultados juntamente com ele, porque ele morreu e foi sepultado, você também se arrependeu e foi mergulhado, e aí Deus, de acordo com o seu plano, com o Evangelho, uniu você e Cristo. Em que ato? Do batismo. Tendo sido sepultados juntamente com ele na morte pelo batismo. Amém? É isso. Mais claro que isso, bem, não tem como a gente inventar outras coisas. Né? Não tem como trocar isso por um levanta a mão, vem aqui na frente, que eu vou orar para você ser salvo. É ridículo. Sim, me perdoe a franqueza. É isto que tem que ser feito. É a esta compreensão que as pessoas
precisam ser levados. Amém? E aí, não é só isso, diz, fostes igualmente ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então o batismo não é só morte. O batismo é morte e ressurreição. Eu morri com Cristo e eu ressuscitei com Cristo. Por quê? Porque eu tenho fé em Deus. Lembra? A salvação é pela graça, mediante a fé no poder de Deus, na graça de Deus, em tudo que Deus realizou para da condição do homem ser perdoado. Está vendo? Então o batismo não é contrário ou nega o poder da fé. Muito pelo contrário, é a mesma coisa. É tudo junto. Amém? Então essa passagem fala de circuncisão espiritual, fala de uma nova vida, fala da morte, da ressurreição, de estar junto com Cristo, tudo mediante o batismo, que é um ato de fé no poder de Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Amém? Amém. E o versículo 14, ou melhor, o versículo 13, diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu o quê? Vida, como? Juntamente com ele. Está vendo? Então antes do batismo a pessoa estava o quê? Morta nos seus delitos e pecados, em transgressões, mas quando a pessoa foi batizada, Deus deu o que para ela? Vida eterna, porque as pessoas se uniam a Jesus no batismo. E no batismo aconteceu o perdão dos pecados. Diz assim o versículo 13, finalzinho: perdoando todos. Quantos?